Bom, pessoal, então nós vamos começar a live, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a live e de acordo com que as pessoas forem entrando, elas vão se inteirando sobre o assunto aí que nós estamos falando, tá bom? Bom, eu sei que sexta-feira, né, vocês não estavam esperando que ia ter, né, alguma coisa na sexta, que todo mundo ia estar mais tranquilo, mas devido a semana que vem, né, a gente teve que adiantar essa live, por isso que ela foi marcada para sexta-feira, tá bom? O objetivo dessa live, né, como até tinha colocado para vocês no bannerzinho, né, é uma live especial, nós chamamos, eu conversei com os outros professores, e nós pensamos em alguns ex-alunos, né, e aí a gente pensou em chamar alguns alunos que já terminaram o ensino médio, para eles conversarem com a gente um pouquinho, né, sobre várias questões, né, e a grande pergunta, né, que a gente sempre pensa, né, terminado o ensino médio, né, assim que termina o ensino médio, o que vem depois, né, e aí? Então, assim, essa foi a pergunta que nos moveu para pensar nessa live, e aí nós para a live, a gente chamou a Alice, a Isabela, a Ana Luísa e a Ana Clara. Elas vão falar um pouquinho, agora eu vou deixar elas falarem, elas vão falar que ano que elas se formaram, né, falar o nome delas, quantos anos que elas têm, né, se apresentar, que ano que elas se formaram, o que elas estão fazendo atualmente da vida, assim, pode ser breve, tá, meninas, porque depois vão ter mais perguntas relacionadas a outras coisas que os alunos vão querer saber, a gente também que é professor, tá bom? Então, vamos lá então. Primeira pergunta para as meninas falar seu nome, sua idade, que ano que você terminou o ensino médio no Matarazzo, como que foi assim, né, a sua vida, né, como estudante? Se você estudou todo o ensino médio no Matarazzo, né, e tudo mais, e brevemente, o que vocês estão fazendo agora, tá bom? E aí depois a gente vai explorar um pouco mais outras perguntas relacionadas a exatamente o que vocês estão fazendo agora, tá bom? Quem quer começar? Vai lá aí. Meu áudio tá funcionando? Tá ótimo. Então, a Isa vai começar, a Isabela? É. Boa noite, gente. Deixa eu Depois de ligar. quem? Peraí, Isabela, vamos lá. A Isabela vai começar e depois quem vai querer falar? Pode ser eu. A Não tem Alice, problema. Lucas, que enrolação. Lucas. Depois a Ana Luísa, pode ser, Ana Luísa? Pode ser. E depois a Ana Clara. Tá Vamos bom. lá, então. Boa noite, gente. Eu sou a Isabela, eu tenho 20 anos. Eu terminei o ensino médio em 2017. Estudei no Matarazzo desde a quinta série, então não tem como fugir do ensino médio de lá. Atualmente, eu sou microempreendedora. Eu tenho uma loja de presentes junto com a minha irmã no Instagram. E eu também sou escritora independente. Atualmente, eu não tenho emprego fixo. Boa noite. Meu nome é Alice. Eu tenho 20 anos. Atualmente eu estou cursando turismo na Unesp de Rosana. E aí eu faço essa transição de ir para Rosana e voltar para São José dos Campos. Boa noite, eu sou Ana Luísa, eu tenho 20 anos, eu me formei em 2017, eu entrei no Matarazzo para fazer o ensino médio e atualmente eu faço veterinária na Uni. Oi, gente. Meu nome é Ana Clara, eu terminei o ensino médio no Matarazzo em 2019. Eu estudei lá só o ensino médio e atualmente eu tenho uma empresa com a minha mãe e com as minhas irmãs de produtos artesanais e cestas de café da manhã. Ok. Tá. Bom, meninas, a primeira coisa que eu quero perguntar. Ei, calma aí, calma. O melhor está por vir, minha deusa. Que isso? Falta eu, amor. Oxente. Oxi. O que Me você quer falar? chamaram pra festa. Já virou bagunça aí, hein, velho? Já virou bagunça. Calma aí, professor. Que eu tava assistindo Netflix aqui, mas a conversa ficou boa. Ah, cadê eu? Aí eu. Salve, rapaz! Oh, eu tenho, para falar mesmo que vocês falaram, eu tenho 19 anos, essas coisas. Eu tenho 19 anos na cara ainda.
Eu ainda tô no Matarazzo lá porque... Vagabundagem. Brincadeira, gente. Eu tô lá porque eu não terminei o ensino médio ainda. Eu tô nesse não tentando terminar. Eu moro sozinho. My house. 1, 2, 3 e meus 19 gatos. Eu trabalho fixamente em uma empresa de peças automotivas e eu tô tentando seguir a vida aí no caminho. Tô tentando seguir a vida. Obrigado, professora. Te amo. Obrigada, Doni. Então, gente, bom, a gente vai prosseguir, então, com as meninas, e eu queria agora, gente, que vocês me falassem como que foi o último ano de vocês no Matarazzo. Eu acho, a gente pensou nessa live assim também, porque muitos alunos falaram dessa angústia, né, do terceiro ano, como que que é muito estressante, apesar da pandemia, né, gente, que é uma coisa muito atípica que aconteceu esse ano, que eu acho que isso está pesando mais ainda o ano dos alunos, né? Eu queria perguntar para vocês como que foi o sentimento, assim, do terceiro ano de vocês na época. Na época eu lembro que eu fiquei um pouco desesperada até, porque eu, mesmo tendo minha irmã mais velha, ela falando pra mim, ai, calma, eu tava desesperada, pensei, meu Deus do céu, o que que o mundo me aguarda? Né? E o meu ensino médio, o final foi um pouco estressante, porque logo no segundo semestre eu entrei no técnico em administração na ETEC. Então, eu levantava 6 horas da manhã para ir para a escola e estava chegando 11 horas da noite da ETEC, então ficou uma bagunça. Foi um tempo assim, que eu estava confusa, eu não sabia o que fazer da minha vida, mas deu tudo certo no fim, isso que importa. No meu ensino médio, que eu cursei junto com a Isa e com a Ana, eu esqueci de falar, mas eu também me formei em 2017. Foi bem tenso também, porque eu tive que conciliar o ensino médio com o curso de inglês e mais concurso preparatório. Mas deu tudo certo. A única dificuldade maior era a falta de professores na rede pública no Matarazzo, mas deu para levar. O meu ensino médio, o final foi bem conturbado, porque como a Alice, eu também fazia curso preparatório. Então, eu dormia 5 horas por noite, porque eu chegava tarde do cursinho e tinha que ir para o Matarazzo de manhã. E aí, ainda estudar para o vestibular à tarde, então era bem pesado. Só que, foi indo, foi o que deu para fazer no ensino médio no final. O meu terceiro ano no Matarazzo foi tranquilo, tirando, né, a parte que a gente tá perdido, que a gente não sabe absolutamente nada que a gente vai fazer depois de terminar o terceiro ano. Mas foi no final do terceiro, mais ou menos, que eu criei a minha empresa. E depois disso eu tentei tocar, né? Mas no terceiro foi até que tranquilo. Bom, a minha pergunta agora, gente, é o seguinte: quando vamos pensar agora assim. Depois que você se formou, né? A Ana Clara acabou de se formar, né? Então acho que ela ainda vai sentir um pouco isso. Mas a minha pergunta é: qual matéria você pensou assim, puxa, eu podia ter estudado mais essa matéria? Qual matéria que vocês, depois que terminou, você falou, nossa, por que eu não estudei mais essa matéria? Assim, qual que vocês acham que vocês não deram tanta atenção e depois vocês viram que você devia ter estudado mais? Eu acho que eu consegui equilibrar bem, mas o meu problema sempre foi a matemática. Eu sempre tentei, sempre me esforcei, só que eu sempre fui mais de humanas. Então, tipo, eu sempre tive muita dificuldade. Foi no meu ensino médio que eu aprendi a tirar dúvida com o professor. Foi quando eles olharam para mim e falaram, Isabela, cria vergonha nessa cara e tira dúvida com a gente. Então, se eu tivesse focado um pouco mais em exatas, hoje seria melhor para mim, porque eu tenho uma microempresa, né? Eu tenho uma loja, eu preciso da matemática, querendo ou não. Mas matemática e língua portuguesa também, né? Hoje eu sou escritora independente. Então, se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção na língua portuguesa, ia ser bem mais fácil para mim. Para mim também foi as exatas, porque eu tinha a ideia, eu vou para uma faculdade de humanas, então não vai ter matemática. Errei, eu tenho probabilidade e economia todo semestre. Então, se eu tivesse me atentado mais a isso, talvez eu não tivesse passando tanta dificuldade. Não peguei DP, mas é aquela, ou a gente se esforça ou a gente roda. Então, a gente tem que tirar essa da cabeça de que a matemática, tipo,
vai ser difícil. Tá, a gente só tem que sentar um pouquinho, o bumbum na cadeira e dedicar isso 1 hora por dia, já tá bom. A minha maior dificuldade foi em física, até porque foi a minha primeira nota baixa da minha vida inteira, então foi bem pesado. E ainda mais que no Matarazzo não tinha professor de física, então tudo que eu aprendi de física foi no cursinho. Eu nunca aprendi física na escola. E aí pesou quando eu fui fazer o vestibular, só que com o cursinho foi a minha única base. Eu acho que eu, particularmente, ainda não senti uma matéria específica, mas é ter alguém para você tirar dúvida, seja em qualquer assunto, para mim é o que mais pesa, porque quando você está na escola, você tem um professor lá para você tirar a dúvida, pelo menos a maioria deles, na minha época de Matarazzo tinha muito, mas é ter alguém para tirar sua dúvida. Bom, e qual matéria que você se dedicou bastante e você falou, que bom que eu prestei atenção nessa matéria? Nossa, eu era bem equilibrada. Que, tipo, eu nunca fui diagnosticada com déficit de atenção, só que eu não sei qual que é o meu problema. Parecia que quando eu tava mais tentava focar, mais minha cabeça ia voando. Mas uma coisa que eu sinto muito orgulho foi ter focado muito nas aulas de artes, porque hoje um dos meus hobbies é artesanato e me ajuda muito, até na minha produtividade na hora da escrita. E mesmo eu, tipo, não focando tanto na língua portuguesa, ironicamente eu também prestava muita atenção, tipo, eram 2 matérias que eu focava muito. Para mim foi a sociologia e a história, porque turismo envolve bastante isso. E tem essas duas matérias novamente na faculdade, e para mim foi muito mais fácil. Eu não sei se teve uma matéria mais que eu me dediquei, porque eu sempre gostei de estudar e falar de todas. Só que eu acho que o professor sempre que me empurrava mais, quando o professor gostava de dar a matéria dele, eu sempre me esforçava mais nela. Igual sociologia e acho que história também sempre me deixou mais feliz para estudar. Para mim também, foi sociologia e língua portuguesa por causa dos professores. O maior motivo eram os professores. Se o professor não sentisse, se eu não sentisse que o professor queria estar ali, que ele realmente se esforçava para ser dinâmico nas aulas, eu nem prestava atenção direito. Gente, o que mais que eu queria... Agora eu quero perguntar para vocês, atualmente, né? Primeiro, eu quero perguntar para todas, né, se vocês fizeram o Enem, tá? Quando vocês finalizaram. Mesmo quem não está, não está cursando um curso superior, né? Se você fez o Enem quando você terminou o ensino médio e como que foi a sua experiência? Eu fiz o Enem 2 vezes, no primeiro ano do ensino médio e depois quando eu terminei. As 2 experiências foram bem difíceis, o Enem é bem cansativo. Eu lembro que eu estudava muito, tentava focar ao máximo, e o meu forte sempre foi escrever, então eu pensei, eu vou focar na redação, que eu sei que exatas eu não vou me dar bem, e então vou tentar na redação. Eu lembro que eu fiquei até bem decepcionada, porque minha nota não foi o que eu esperava. Mas eu parei e pensei, não, eu já não tinha plano de entrar na faculdade naquele ano, porque eu não sabia o que eu queria direito. Então eu pensei, não, é só um teste. Ano que vem a gente tenta de novo e eu vou ser melhor, porque ano que vem eu vou ter pensado melhor, vou estar decidida. Então aí eu vou conseguir fazer melhor, vou conseguir me concentrar melhor. Mas foi bem difícil. O Enem é bem cansativo. Eu fiz o Enem do primeiro ao terceiro ano e depois mais uma vez. Então foram 4 vezes ao total e foi bem difícil a primeira vez, porque a gente não está preparado para ficar 5, 6 horas sentado numa cadeira, somente prestando atenção em uma coisa só, sem você poder conversar, sem você poder qualquer coisa diferente daquela prova. Só que, como a primeira experiência era só um teste, e aí você tem esse parâmetro, se você está indo bem ou não, é muito melhor para você saber o que você precisa se dedicar nos próximos anos. Eu comecei a fazer o Enem desde o meu segundo ano,
E para mim era a única coisa que eu tinha, porque eu já sabia que eu queria fazer veterinária, então o Enem era a minha única chance, porque veterinária é um curso muito caro, então não tem como eu pagar. E aí o Enem para mim sempre foi tudo, mas a experiência dele é muito traumática, porque você fica muito tempo sentada fazendo, e aí você não sabe se está indo bem, e tem pessoas que você acha melhor que você sempre. Mas o Enem sempre foi uma barra para mim. Eu fiz o Enem no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio. E os 2 anos eu acho que faltou vontade da minha parte, na real, para fazer. E eu tinha muito medo do Enem. Sempre foi um monstro para mim chegar no final do ano e ter que fazer o Enem. Mas foi meio traumático para mim também. E eu acho que se eu tivesse me esforçado um pouco mais nos estudos fora da escola, eu teria ido melhor. Mas foi pesado para mim. Gente, o que as meninas estão falando, né? E é bom ressaltar também, né? Por isso que eu estou gravando a live para depois disponibilizar também para os alunos. Eu acho que essa conversa sobre o Enem não é uma coisa só para o terceiro ano. Eu acho que a partir do primeiro ano já pode se preocupar um pouco mais, mas eu acho que as outras séries também, né? É uma maneira assim delas passarem a experiência delas, como que foi. Uma coisa muito importante que as meninas estão falando é que você pode fazer mais de uma vez, fez um ano, não alcançou a nota, né? Como às vezes você quer fazer uma faculdade que vai ser uma faculdade federal, que não tem mensalidade, né? E aí, com a nota do Enem e você se inscrevendo, né, pelo SISU, né, que é um site onde você vai entrar, né, que eu já tinha conversado sobre isso com os alunos, e lá você vai colocar lá a sua nota, vai aparecer, e dependendo do curso que você tem, o ideal tem as notas de corte, né? Depois as meninas vão falar um pouco mais sobre isso, mas tem as notas de corte. Então, por exemplo, medicina, você quer fazer uma medicina, você já tem que saber que você tem que garantir uma nota do Enem de mais ou menos 900, né? 850, 900, dependendo da faculdade que você escolher. Também tem a questão das estratégias, porque você não pode escolher um monte de faculdade. São 3 opções, né, meninas? Na minha época eram Duas. Opções. Então, também tem a estratégia, que além de você escolher o curso, você tem que escolher a faculdade, e aí o que acontece? A faculdade vai rodar a lista lá no sistema e vai ver, dentro das pessoas que se inscreveram com interesse no curso, quais são as notas delas, né? E quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo. Então, basicamente, você alcançou uma nota boa, né? Você alcançou uma nota. Você tem que estar bem preparado, né? Porque se você alcançou a nota, você vai ter a sua vaga garantida, né? Então, todo o trabalho que você vai ter vai ser para estudar para o Enem, né? Que não é uma prova fácil, como as meninas estão dizendo, né? E aí isso também funciona para as faculdades particulares, porque daí a faculdade particular, nós temos o ProUni, que também usa a nota do Enem. Que é o mesmo sistema. Eu acho que é o ProUni que são 3, é isso, gente? Alguém fez o ProUni? São 3. São 2 também? Então, aí o ProUni você vai, mesmo sistema, você vai escolher a faculdade e o curso. E lá você vai inserir seus dados, ele puxa sua nota automática, né? E aí tem um número X de vagas. Então, eu acho que é muito importante esse planejamento, né? Por isso que eu falei que a live, ela ficaria aberta para todos os alunos de todas as séries, não é só para o terceiro ano. Porque você não precisa chegar no terceiro ano para você pensar como é que vai fazer essa prova, né? Para você já ir se preparando desde o primeiro ano, né? A exemplo, gente, da própria parte de língua portuguesa, né? As obras literárias, né, que caem no vestibular, as listas, muitas dessas obras são obras e conteúdos que viram no primeiro e no segundo ano do ensino médio, né? Então, quando você chega lá no terceiro, se você falar, agora eu vou estudar para o Enem, né, você tem que pensar isso também, porque tudo bem, você vai estudar naquele momento, mas e o conhecimento do primeiro e do segundo ano? Será que quando você estava lá, alguém te alertou, olha, presta bastante atenção, porque isso depois vai ser muito importante para você? Porque eu acho que correr atrás do prejuízo depois é muito mais complicado, né? Por isso que a live, né, eu falei, vou focar, para o terceiro ano, mas ela está aberta para todo mundo, porque a gente não vai falar só o que vem depois que termina o ensino médio, mas também, assim,
quais matérias que foram importantes, né? Por que é tão importante a gente focar? Porque o Enem, ele é global, ele vai pegar não só o conteúdo do terceiro ano, mas ele vai pegar também os conteúdos com ênfase do que você aprendeu no ensino médio todo, né? E aí você tem a base, né, gente? O Fundamental 2, né? Ele é a base da matemática, a base da língua portuguesa, da gramática, né? E de todas as outras matérias. Então, tem que fazer um ensino fundamental 2, né? Até o 9º ano, bem assim, focado, né? Para você ter uma boa base. Quando chegar no ensino médio, vai ser aplicado matéria nova para você, e aí para você ter gás para você continuar, né? Então, é nesse sentido, assim, que a gente trouxe as meninas, para elas falarem sobre isso também, tá bom? Agora, eu queria que vocês falassem sobre as meninas, vou pedir para as meninas que estão cursando, né, para elas falarem qual foi a principal dificuldade delas quando elas chegaram na faculdade. Qual foi a principal? Caio, primeiro. A principal dificuldade foi quando eu cheguei na sala e eu não sabia fazer um artigo ou fazer um resumo crítico. As partes da ABNT, que são partes que não explicam, você tem que correr atrás por si próprio. E a diferença entre os alunos que possuem uma condição social, sobre questão de dinheiro, que eles se gabam muito por estar ali, na maioria das vezes não fazem muito, e aí você vê que você precisa ralar para estar naquele mesmo lugar. Mas essa acho que foi a única dificuldade. A minha maior dificuldade, eu acho que foi por estar numa faculdade particular, eu não ter o poder aquisitivo que meus colegas tinham. Então, sempre como a veterinária usa muito material, a gente tem que pagar por esse material. Não é o governo só paga a sua mensalidade. Mas, então, acho que o poder aquisitivo é o que mais difere quando você está numa faculdade particular. Certo. Bom, no caso agora, eu vou perguntar para a Isabela. Gente, a Isabela, ela publicou um livro, né, agora pela Amazon. Eu achei bem legal isso. E ela também faz um trabalho com maquiagem, né? E você comenta bastante isso daí. Fala pra gente um pouquinho, né? Assim, você ainda você ainda está definindo ainda, né? Se você vai fazer um curso superior, né? Lembrando que, gente, uma coisa que a gente sempre fala, tá? Pode ser que a área que você escolha não seja uma área em que você vai precisar, não é uma área que você vai precisar, tem gente que já acessou já lá, ó. Então, não é uma área que você vai precisar fazer uma faculdade, talvez fazer um curso lá no Sebrae, né? Fazer um curso no Sebrae, fazer, de repente, um curso livre, que vai se especializar mais naquela área, né? Como as meninas estão falando, né? Que abriram a loja online no Instagram, né? A Ana também, ela já tinha, né, essa artística de escrever, do léxico, né, de ilustração, essas coisas. Mas, assim, às vezes você vai precisar de um curso, não necessariamente você tem que fazer uma faculdade. Você vai para o Sebrae, lá eles têm várias gratuitas, né? Eles te ajudam tanto na parte de como abrir uma empresa, plano de negócio, todas essas coisas. Então, dá para buscar também de outra maneira, né? Eu queria saber, vocês que ainda não estão fazendo, vocês pretendem fazer um curso superior? Que área, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu pretendo fazer psicologia, tanto que eu acho que eu já fui na Anhanguera, que é aqui perto de casa, umas 5 vezes para ver mensalidade, para ver prova. Para mim chegar até a psicologia, eu queria muito, tipo, estudar moda. Eu lembro que meu pai, ele meio que me obrigou a fazer técnica em administração, né, ETEC, e eu não queria ir. Aí eu fui estudando porque eu pensava, eu não quero fazer isso porque não tem nada a ver com o que eu quero. Só que com o tempo eu fui fazendo curso, fui percebendo as coisas, por fim eu descobri que eu não queria estudar moda, que não tinha nada a ver comigo. Aí eu fui para jornalismo, fui estudando até que eu me descobri com a psicologia. Então, é até um conselho que eu dou, tipo, se tiver como você dar um tempo, dá um tempinho, tipo, dá uns meses para você pensar. Que nem o meu tempo que eu tirei foi 1 ano estudando administração, que era uma coisa que eu não queria, mas hoje é muito importante para mim, porque eu tenho uma loja com a minha irmã. E, tipo, ela também é formada em técnica de administração, e é eu e ela só fazendo conta, fazendo planilha, fazendo pedido. Então, assim, tudo uma coisa que, tipo,
um técnico, pelo menos para você parar e pensar, tipo, será que o que eu quero é realmente o que eu quero? Porque às vezes você só tá, tipo, eu achava que eu queria administração. Eu achava que aquilo era uma coisa que ia ser para minha vida. E por fim, hoje, né, o que tem a ver administração com psicologia com moda, né? E por fim, tá assim. É que você tem muitos talentos também, né? Eu acho que é uma dúvida, depois a gente vai perguntar para quem está estudando, né? Eu acho que é uma dúvida também. Poxa, a que eu vou escolher, eu vou ter que fazer isso pro resto da vida? Não necessariamente. Tem gente que já se encontra rápido, mas tem gente que vai esperar um pouquinho, vai pensar quais habilidades tem, o que gosta mais de fazer. Agora eu vou deixar a Ana falar. E aí, Ana? Eu fiquei o terceiro ano inteiro focada em meu sonho é fazer psicologia, meu sonho é fazer psicologia. Quando acabou o terceiro ano, eu falei, meu sonho não é mais fazer psicologia. E aí eu não sabia o que eu queria fazer e, né, não consegui nenhuma federal, também não tenho condição para pagar particular no momento. Aí eu só segui com a minha empresa e fui pensando o que combinava comigo, o que eu queria fazer e que eu não fosse desistir no meio do caminho, porque se eu vou pagar uma particular, eu tenho que ir até o final, né? Não adianta pagar o curso só até o meio do caminho. E aí eu achei o design de interiores, que é voltado para uma área que eu gosto muito, e também tem arte no meio, e que é o que eu sou ligada desde criança. E aí agora eu quero design de interiores, mas vamos ver, né? Se pra frente eu vou acabar mudando, porque é minha cara. Mas é isso. Legal. Bom, meninas, tem alguma coisa que a gente já deu nosso tempinho, né? Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, algum conselho, alguma coisa assim, né, para os alunos? Ou a gente pode abrir para alguma pergunta para a gente já encerrar? Só para dar uma dentro do que o Euclésio Alves falou, que todo conhecimento vai ajudar em algum momento, sobre o comentário acima sobre a administração em plano 2020, qualquer negócio que você vai abrir ou que você vai tentar entrar em um cargo a mais superior do que os outros, você precisa de conhecimento sobre administração, seja o teórico, seja o prático. Então, independentemente se você não sabe o que você vai fazer agora, procura pelo menos um curso técnico para você uma participação, igual a Isa tinha comentado. E só para você ter uma ideia, eu fui jovem aprendiz no RH do Shopping Colinas. Para você ser jovem aprendiz, você só precisa ter o ensino médio, você não precisa ter nenhum curso. Mas eu fui contratada pelo meu diferencial, que era o técnico em administração. Então, assim, às vezes você pensa, mas quem é que vai olhar isso? As empresas olham. Então, assim, pode parecer, mas para quê? Olham. Isso é muito importante. Hoje em dia, todo mundo tem que ter um básico em administração, né? Sempre falam, as pessoas que eu conheço que são experientes no mercado de trabalho, todas falam que pelo menos um curso de administração você tem que ter no seu currículo, porque é muito importante. Muito bem. Gente, vocês que a gente temos bastante alunos, temos alguns pais que estão participando também, alguns professores, né? Bom, vocês têm alguma pergunta para fazer sobre a questão, né, dessa questão do Enem, ou de como se preparar, né? Quais são as dificuldades? Você tem alguma dúvida para a gente já encerrar a live? O Doni falou bastante no começo, né, Doni? Será que o Doni está aí? Gente, o Doni, ele é um menino que está no terceiro ano, ele é super, assim, responsável, independente, sabe? Vocês viram, né? Ele já se vira sozinho, né? É um menino, assim, muito batalhador também, né? Tá no terceiro ano ainda, Doni, mas, assim, você vai terminar. Gente, esse ano está sendo muito difícil. Esqueci essa pergunta das meninas. Esse ano está sendo muito difícil para todo mundo, nessa questão do Covid, né, e dessa paralisação aí da gente ter que ficar tendo essas aulas nesse formato, né? As meninas, inclusive, não estão tendo aula, né? Vocês voltaram para casa de vocês? Vocês estão aí na cidade onde vocês estão na faculdade? Eu voltei Eu nunca pra casa. saí.
Luísa, tá. Você estuda aqui em São José mesmo, Ana Luísa? Estudo. Isso. E a Alice, não. A Alice, você está indo na sua casa ou você está ainda na cidade onde você estuda? Eu tô em São José dos Campos mesmo. Ah, você voltou para casa, né? Como que tá a rotina, gente? Muita coisa. Não é o foco da nossa aula, ficando confusa já, da nossa live, mas vocês estão com muita coisa também, os professores, para fazer? É, você fala. Vamos aí, gente. Pode soltar a voz. Não, conversa, pode falar. Eu vou atrapalhar alguém aí. Obrigado pelos elogios, professora. Fico constrangido. Fiquei até com vergonha aqui agora. Fiquei vermelho até. Eu só queria falar uma coisa para as meninas aí, que agradeçam a Deus, porque Ele é bom. Vocês terminaram um ano antes dessa pandemia. Só isso. Não tá sendo legal, não. Tá sendo legal, não. Agradeço a Deus que vocês se formaram antes dessa pandemia. Mas eu tô cursando faculdade, então eu também tô em EAD. Ah, então tá fodida do mesmo jeito. Ah, tá na merda. Gente, em minha defesa, eu digo, ó, eu até converso bastante com os alunos, quando eu ouço bastante, eu sempre falo assim, gente, a atividade está muito puxada, né? Eu até conversei bastante essa semana com os alunos, né? Gente, eu prometo, eu estou avaliando o tempo de aula, o tempo que vocês ficam lá assistindo a aula dos aplicativos, estou dando, assim, atividades bem mais tranquilas, porque eu tenho que avaliar que o aluno tem tudo isso, ele tem que acessar o aplicativo, ele tem depois que pesquisar as coisas, eu acho que tem gente também que não está muito bem, né, finalmente. Então, eu tento, assim, fazer as atividades que elas não fiquem tão puxadas, porque também não tem só eu de professora, o aluno tem, sei lá, mais de 10 professores, e é muita coisa para administrar, né? Mas, assim, bom, eu acho que eu quero primeiro agradecer a todo mundo, as meninas, né, que cederam um pouco do tempo delas, e gostaria de agradecer a todo mundo que participou, tá bom? Depois eu vou mandar, vai chegar nos grupos dos alunos, né, independente se é do terceiro ou do primeiro ano, vai chegar um questionáriozinho para você dar ok, colocar seu nome, que você participou, tá bom? Mas aqui pela lista, como eu consigo tirar a lista de presença também, tá bom? Muito obrigada, gente, por vocês terem ficado aqui com a gente na sexta-feira, nesse horário, né? Vocês já tem gente que já tá no ritmo da sexta, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada, viu, pela participação. Tchau, tchau. Uma boa semana para vocês. Para quem é aluno do Matarazzo, semana que vem a gente vai ter descanso, né? A gente vai fazer uma pausa geral, todo mundo, tá bom? Os professores, os alunos, tudo vai ser pausado, vamos descansar, não tem atividade para fazer na semana que vem, não vai ter nada, vocês vão descansar. Todo mundo, vamos desligar nosso celular, vamos descansar, né? E desencanar um pouco essa semana dessa coisa de aula, desses formatos, de tudo isso. Tá bom, gente? Bom, é isso, gente. Muito obrigada e boa noite, tá? Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Pro. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Ana Luísa, depois, menina, vou terminar aqui e depois te mando uma mensagem. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu, por ter participado.